Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, É um Encontro. E hoje eu estou com uma convidada muito, especial pro meu coração. Eu acompanho ela há um tempo e a gente se tornou amigas através também do Senhor, que nos colocou nos colocou no nosso caminho na igreja. E antes também, um pouco mais, a gente se aproximou mais na igreja. E sendo o segundo episódio do Cartas Vivas, né, que lembrando vocês que eu vou trazer pessoas que eu gosto, pessoas que eu convivo, que eu realmente sei que servem ao Senhor e tem uma história muito gostosa, assim, de contar, que realmente vivem o caminhar com Jesus, eu vou trazer aqui. Porque é muito mais do que só trazer qualquer pessoa aleatória, mas quem eu realmente vejo Jesus na pessoa, sabe? E eu sei realmente o que o Senhor fez na vida daquela pessoa, da transformação. Então, nesse episódio, eu trouxe a Carolzinha. Animada já. Não, e a gente tava conversando há um tempo, né, que a gente ama falar. Então a gente tava sentada antes atrás e já conversando horrores. Eu falei assim, cadê o microfone? Pelo amor de Ninguém Deus. tá gravando, como assim? A gente já sentou ali 5 minutos que a gente teve de conversa, já fluiu muito, já começou o testemunho e coisas assim, simples, né, que Deus fala ali no mínimo detalhe que se torna algo tão grande, um ensinamento, um aprendizado tão grande nas nossas vidas, assim, bizarro, né? E é exatamente isso. Por isso que é a ideia do podcast. Porque quantas conversas a gente não tem no nosso íntimo, com as nossas amigas, com as pessoas que estão ao nosso redor, e que impactariam a vida de muitas pessoas. E que é um grande feito, assim, do Senhor, né? Porque às vezes o que ali é mínimo pra gente, que a gente olha e fala, não, isso não vai acrescentar na vida de ninguém, pode ser que acrescenta. E, inclusive, acontece nas minhas redes sociais. Eu tava contando pra Duda desse testemunho meu, que eu vi Jesus falando comigo num cachorro que tava pescando na praia. E aí eu postei esse dia. Eu gravei o videozinho e postei a minha reflexão, o que o Senhor revelou pra mim. E aí, muitas meninas falaram, obrigada por essa palavra, eu precisava ouvir essa palavra. E pra mim foi, tipo, algo ali que Deus estava falando comigo no meu coração, com um momento específico, que era a minha maratona, porque, né, corremos 42 km. E aí, eu fiquei, tipo assim, isso é um aprendizado, vou compartilhar, mas talvez não sirva pra outra pessoa, porque eu estava falando especificamente da maratona, né? Sim. E aí, muitas pessoas assim, nossa, serviu muito pro meu dia, isso melhorou o meu dia, ouvir e ler isso melhorou o meu dia. Então, muitas coisas, detalhes, acaba impactando de grande forma na vida de outras pessoas. Com certeza. E você já engatando essa parte das redes sociais, eu te conheci pelo Instagram, né? Nas redes sociais. Então, é muito louco como a cada ano, a cada minuto, a gente tem um impacto realmente nas redes sociais. É uma geração que consome muito internet, né? E depois, Carol, você sempre foi influente, assim, né? Nas redes sociais. Mas eu queria saber de você, hoje, como uma mulher cristã, que tem um relacionamento cristão também, e que verdadeiramente entregou a vida pra Jesus e viu algumas diferenças, né? Porque eu vejo em você, na forma que você fala, na forma que você se comporta, nas suas vestes, tudo que você traz para seus seguidores, para suas amigas, para quem convive com você, reflete Jesus. E eu vejo isso. Por mais que eu não te conhecia pessoalmente antes, eu vejo isso em você. Eu queria saber de você, assim, se você realmente sentiu a necessidade de expor isso nas redes sociais, como foi? Porque eu sei que tem muitas pessoas que ficam tipo, mas será que eu vou falar de Deus nas minhas redes sociais? É meu trabalho. As pessoas vão perder seguidor. Como que foi pra você nesse sentido? Então, inclusive, é um testemunho, assim, muito grande da minha rede social também. Porque eu comecei na internet tem quase uns 3 anos. E aí, eu decidi me mudar, né, pra São Paulo, porque aqui, querendo ou não, é um meio mais forte nisso. E aí, eu falei, eu vou me mudar. E aí, eu lembro que eu recebi, assim... Eu não tinha me convertido ainda quando eu me mudei. Mas Deus, ele já tava falando comigo, ele já tava me buscando. Isso é muito surreal. Tipo, eu já tinha o meu contato com Deus, de fazer as minhas orações à noite e tal. Mas eu não tinha isso que eu vivo hoje, de fato, sabe? Essa intimidade. E aí eu lembro que ele já tava falando comigo através de louvores, através de momentos, assim, do meu dia. Eu lembro que um momento específico, assim, que eu tava me arrumando para umas fotos, fazendo meu cabelo. E aí eu comecei a chorar, porque eu tava aqui em São Paulo fotografando, tipo, pra marcas, era uma coisa que eu tinha no meu coração, e Deus, ele tava realizando aquilo, ele tava me trazendo pra cá. E aí eu comecei a chorar, agradecer a Deus, assim, do literalmente nada, no meio do meu dia. E aí eu lembro que eu fui num evento nesse mesmo final de semana que eu vim pra fazer essas fotos, e era um evento, assim, sobre influência e tal, sobre essas coisas, algumas palestras, e aí... no final, ele fez uma oração, os palestrantes e tal, galera que organizava. E aí ele falou assim, se você tem algum desejo no seu coração, de algum apartamento, de alguma coisa, coloca o pé que Deus vai te dar o chão.
Caraca. E aí, ali, pra mim, foi uma confirmação de que, tipo assim, você vai pra São Paulo, eu quero que você vá. Mesmo que eu não vivia isso, eu não tinha isso de sinais e tal, eu não vivia isso, Sim. como eu vivo hoje. Mas Deus ali já tava falando comigo. E aí, eu comecei a buscar os apartamentos, me mudei pra cá. E aí, assim que eu me mudei, eu já me converti, tipo, no início do ano. Então, foi uma virada de chave, assim. Uhum. Tipo, teve o Vira Brasil, eu fui com a Lê, entreguei minha vida pra Deus lá e eu sabia que ali tudo ia mudar. Muito intenso também, né? Muita. E eu falei pra você, tipo assim, a gente tava conversando ali, foi um aceleramento que eu vivi no ano passado, assim, bizarro. Tipo, um aceleramento de Deus mesmo. Sim. E aí eu lembro que passou, assim, 2 meses que eu tava morando aqui, eu me mudei em dezembro. Aí em fevereiro a minha conta caiu. Simplesmente, a minha conta do Instagram caiu. Ah, eu lembro disso. Eu A gente tinha acabado de conhecer, né? Eu perdi a minha conta, fiquei 4 meses sem a minha conta. E aí eu batei um pouco de desespero, assim, de tipo assim, como que eu vou pagar as minhas coisas, né? Porque querendo ou não, eu tenho o TikTok e tal, mas o Instagram é o que eu mais trabalho, tipo, o que eu mais gera trabalho, assim, em relação a fotografar, em relação à publicidade. E aí eu fiquei, tipo assim, meio desesperada no começo, né? Só que eu lembro que eu acordei, já eu vi, né, que eu tinha perdido a minha conta. E aí Deus já me trouxe, tem um propósito. Foi isso, tipo, foi um dos segundos pensamentos, assim, sabe? Tipo, eu tenho um propósito com isso. E aí, meio que aquela mistura de sentimentos, de tipo, nossa, não sei o que fazer, mas tô confiando em Deus, sabe? Tava aquela mistura. Eu tinha acabado de entregar minha vida também, então era tudo meio novo pra mim. Sim. Tava meio confusa. E aí, eu falei assim, tá, é isso que Deus quis fazer. Aí eu fui me conformando. E aí, eu falei assim, daqui um mês vai voltar, Deus vai trazer de novo. Não. Aí passou 2 meses, nada. Passou 3 meses, nada. Aí chegou, tipo assim, um momento que eu tava falando assim, eu já entreguei na mão de Deus. Eu já criei outra conta, comecei a desenvolver e trabalhar outra conta. Falei, é isso. Deus, ele quer que eu faça uma nova conta. E eu lembro que um amigo meu também falou que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então eu falei, é isso, ele quer outra conta pra eu iniciar sobre isso, tipo, outro propósito, né? Enfim, outra identidade. E é isso, eu fui aceitando. Aí, na semana do acampamento, eu fiz jejum de Daniel, tava fazendo pro acampamento, não tinha mais nem a ver com a conta. Na semana do acampamento, ela voltou. Do nada. Simplesmente voltou. E eu lembro que, tipo assim, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu tava no interior. Falei, mãe, voltou minha conta, que não sei o quê. Aí ela, não acredito, não acredito. Começou a gritar, que minha mãe é que me apoia muito, né? Sim. Então ela fica feliz com tudo que acontece na minha vida. E aí ela não acredita. Aí eu, tipo, entrei no quarto, ajoelhei, comecei a chorar, orar, chorar. E aí voltou essa conta, só que aí eu fiquei nessa de tipo assim, e aí, Deus? O que você quer dessa conta? E aí o Andrei me mandou mensagem. O tipo, namorado dela. Meu namorado me mandou mensagem falando, tipo... Que não era seu namorado, né? Não. A gente só, tipo, trocava mensagem, assim. E aí ele, inclusive, tinha acabado de começar a trocar mensagem. Porque ele ficou, tipo, a gente se conheceu, ele não me seguiu, simplesmente. Ele ficou, tipo assim, uns 3 meses pra me seguir, tá? Caraca, difícil. E aí ele me falou, tipo assim, Deus tem um propósito com essa conta. Tipo assim, ele não te entregou 50 mil pessoas pra você só falar de moda, entendeu? Sim. Então ele tinha um propósito por trás. E aí ele foi me trazendo muito isso, Deus depois, né? Eu vivendo assim, ele foi me trazendo muito isso. Porque até eu perder a conta, tava meio perdido. Tipo, a conta não fluía, sabe? Quando dá uma estagnada. E aí eu postava, continuava postando e meio que não tava fluindo. Eu tava buscando formas, assim, humanas de voltar a crescer e não tava encontrando. E aí eu peguei e falei assim, tá, então é isso. Deus, ele tem um propósito novo. E agora existe um propósito. Porque antes era só postar e só olhar números e só ver seguidores aumentando e curtidas. Mas não é sobre isso. Hoje não é mais sobre isso. Hoje é sobre realmente, tipo assim, obviamente eu gosto da moda, eu gosto de compartilhar sobre isso. Mas Deus, ele tem um propósito com isso, entendeu? Então, me aproximei muito das minhas seguidoras, trouxe muito Jesus pra elas. Muitas mandam mensagem pedindo oração pra mim. Então, sabe, criou realmente essa comunidade onde elas me veem dessa forma. Elas me veem com outro olhar. Sim. Sabe, um olhar mais leve, um olhar de pureza. E elas me mandam mensagem, tipo... E é bizarro, assim, mães que me seguem mandam, tipo, com bebês recém-nascidas, falam, eu quero que a minha filha seja exatamente igual a você, tipo.
Então, você vê essa influência, né? Essa inspiração que você traz. E até agora no meio da corrida, tipo, sempre que eu postava correndo, era ouvindo louvor. Eu sempre corro ouvindo louvor. Eu não consigo ouvir outra coisa. E aí eu sempre postava pra elas. Daí elas começaram a me mandar. Agora eu só consigo correr ouvindo louvor. Então, tipo, sabe? A corrida me aproximou muito de Jesus também. E, consequentemente, eu delas. E elas conseguiram se aproximar do Senhor através da corrida. Através dessas minhas postagens simples, assim, de stories. Então, eu acredito que mudou muito isso, sabe? Antes não tinha esse propósito. Não tinha essa identidade, eu tava meio perdida nos conteúdos, eu tava meio perdida no que eu tava fazendo, no que eu ia fazer, do que seria legal. E hoje tem essa aproximação, tem de fato a Carol ali com a identidade dela firmada e o propósito de Deus, que é passar a mensagem do evangelho. Sim. E através da forma de se vestir também, que a gente comentou hoje muito também. Eu acho que você faz isso de uma forma muito leve. Eu acompanho seus stories, vejo tudo que você posta e realmente, assim, é leve. A gente vê que tem muitas pessoas que têm esse chamado pra influenciar e tudo mais, mas, cara, realmente, assim, eu vejo que muitas pessoas postam coisas que às vezes não tem uma intenção muito por trás, faz de qualquer jeito, mas eu vejo que por mais que o seu seja leve, porque as pessoas precisam se conectar. Quando a gente força algo, principalmente quando você vai mudar o seu conteúdo, porque antes você não postava tantas coisas sobre Deus, talvez muito pouco, ou nem nada, assim. Então você teve que ir aos poucos e mudando. Só que de uma forma que não deixasse a sua audiência, tipo assim, nossa, agora ela ficou religiosa. Só posta isso. Não quero mais seguir. Exato. E você impactar os seus seguidores, as meninas, tipo assim, cara, viver com Jesus é leve. É muito mais gostoso. Existe o equilíbrio, né? Tipo, porque as pessoas às vezes querem mudar esse conteúdo e trazer só religiosidade. E às vezes não é sobre religiosidade, é sobre você ser espiritual. Sim. Então, tipo, você de fato viver um relacionamento com Deus e mostrar que, tipo assim, é leve. Você também pode abordar outros assuntos. Deus, ele se importa com os detalhes. Ele se importa com a forma que você vai se vestir. Ele se importa com a forma que você vai cuidar do seu templo. Então, eu trouxe muita corrida e consegui trazer Deus pra isso também, pro mundo da corrida. No entanto, que as minhas 2 corridas, que foi a minha primeira meia maratona e a maratona, é um testemunho só Deus, entendeu? Eu vivi literalmente o percurso inteiro das 2, uma experiência com Deus. Sim. E nos meus treinos, assim, todos os meus treinos, sempre uma oração antes. Todas as vezes que eu ia treinar. Podia ser 5 km, podia ser 30 km. Mas eu sempre orava e pedia, Deus, eu preciso de você, eu dependo de você. E eu trazia isso também, trouxe pra vlog do YouTube, que eu fazia essas orações. E as pessoas, tipo assim, acham lindo, sabe? Esse último post que eu fiz da minha maratona, a galera se emocionou demais, entendeu? Porque eu contei literalmente no texto o que eu vivi, essa experiência que eu vivi no antes, no meu ciclo, que foi, assim, extremamente desgastante pra mim. Desafiador. E o que foi na maratona, assim, surreal, sabe? Então, trazer e dessa tudo forma... pra glória dele, né? Porque você, durante e depois você falou muito sobre Deus. Exato. Apontou muito pra ele que, tipo assim, cara, se depender de mim, eu não ia conseguir Não, fazer. eu falo, gente, eu falava nos meus treinos, gente, ó, tô aqui no 20º km, se não fosse Jesus, minha filha não estaria aqui. E é pra tudo, pra acordar e ter a disposição de ir, sabe? Eu sabia que tinha um propósito muito forte. No entanto, que na semana da maratona, assim, perdi voo, muitas coisas ali me fazendo desistir daquilo, sabe? Só que quando eu vivi a maratona, eu vi que realmente, tipo assim, era Jesus. Porque como que uma pessoa corre 42 km e eu literalmente não senti dor? E orou pelas pessoas E orei ainda, pelas né? pessoas no meio do percurso. Foi assim, sobrenatural. Eu via caras, assim, gigantescos. Eu pequenininha perto deles e eles parando no 30º km. E eu, precisa de oração? Você tem fé? Eu só perguntava isso. Se a pessoa tem fé, eu dava a mão pra ela, fluía, saía correndo. Isso é muito louco, porque você fez muito intencional, assim. Por mais que talvez você não tenha ido planejar fazer isso, né? Tipo, vou parar e ficar orando pelas pessoas. Mas foi muito intencional. Tem uma questão nessa. Porque na minha primeira meia maratona, eu orei pelas pessoas, só que no mental, assim. Então, eu passava, dava uma estendida na mão, assim, via, tipo, alguém parando ou se cansando, e eu orava mentalmente. E aí, aquilo ficou muito no meu coração de parar pra orar. E aí eu sabia que nessa maratona, tipo, na verdade, Deus, ele foi entregando, assim, nas semanas ou umas semanas antes, que eu ia parar pra orar. E você sentia direcionamento pras pessoas específicas, assim, pra você? Tipo, eu vi algumas que eu não parando, que eu não
não parei. Mas, assim, eu sentia muito, entendeu? Inclusive, teve uma menina que foi, assim, forte demais. Porque ela tava parando, e aí eu falei assim, você tem fé? Que não sei o que, comecei a perguntar pra ela, né? E isso correndo, tipo, trotando, né? Correndo de leve. E aí ela respondeu, e aí eu dei a mão pra ela. Eu falei, onde você tá sentindo dor? Aí ela falou que tava sentindo dor no dedão. Aí eu comecei a declarar a cura, né? Dos pés à cabeça dela e tal. Foi fluindo, né? Você dá a primeira palavra, o Espírito Santo é assim. Você dá a primeira palavra e vai fluindo. E aí, eu senti muito forte, tipo assim, eu senti ela com uma fé diferente, sabe, das outras pessoas. As outras pessoas eu senti que recebeu bem, que teve fé, mas o dela foi, assim, intenso. E a gente dá a mão assim, ó, eu vi a lágrima dela caindo, e aí eu comecei a chorar também. Então, ficou as duas, assim, de mão dada, e eu fechava o olho no meio da corrida. Então, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Foi muito mais do que uma corrida, na realidade, muito, né? muito, foi assim, uma experiência com Deus diferente. e aí eu dava a mão assim, começava a orar e declarar e tal, e saía, tipo assim, uma moça que parou, literalmente, eu orei, o semblante da pessoa mudava, então, tipo, você via o semblante dela cansado, não aguentando mais, e aí depois da oração ela ficava tipo assim, nossa, agora bora, agora eu vou conseguir Isso continuar. É muito louco, porque me faz pensar muito sobre algo que Deus tem falado comigo nesse sentido, que é por onde a gente vai, a gente tá disposto a ser usado por Ele. E a gente carrega o Espírito Santo. Então, o que você tá fazendo com essa presença? Você tava correndo através dessas pessoas. Por mais que você não estivesse sentindo dor, você sabia do objetivo que você tinha, você não pensou só em você. Exato. Você sabia que outras pessoas precisariam receber daquilo que você tem, que você sabe que cura. E que outras pessoas passaram pelo mesmo processo que eu. E que, tipo, foi um ciclo difícil. Então, quantas pessoas estavam ali, às vezes machucadas, às vezes lesionadas, às vezes sem fé. Às vezes ela não tava sentindo dor nenhuma, mas ela precisava... Tipo, ela tava com dor no dedão. É uma coisa simples. A gente sente na corrida mesmo, dor no dedão. Porque é muito impacto, né? É muito... desgasta bastante, né? Isso. E aí... Dor no dedão é uma coisa comum. Só que nela foi, tipo assim... Eu acho que ela precisava de uma motivação nessa questão, sabe? Sim. Ouvir de Deus. Às vezes ela tava precisando... Meu... Eu quero me sentir amada por você hoje, Jesus. E eu apareci. É isso mesmo. Porque esse podcast, ele chama Um Encontro, porque nós sempre estamos a um encontro de Deus, em todos os lugares. Então, a gente vai entrar no mercado, uma pessoa está a um encontro de Deus. Por quê? Porque eu carrego o Senhor, eu carrego o Espírito Santo. Então, eu não tô só indo ao mercado, é uma possibilidade de Deus me usar através disso, para Ele ter um encontro com essa pessoa. Então, você, carregando o Senhor, fez isso, você exerceu literalmente isso, você permitiu ser usada por Ele para que as pessoas encontrassem a Jesus, não a Carol. E isso é muito forte, porque meu namorado, né, o André, eu aprendo muito com ele nessa questão, porque o André, ele se permite ser usado em qualquer lugar. Acho que foi um dos nossos primeiros dates. A gente simplesmente sentou pra jantar, e aí veio um moço, entrou no restaurante e perguntou se a gente tinha dinheiro pra ajudar ele e tal, que ele tava com a perna machucada. Sim. Aí o André falou assim, olha, eu não vou conseguir te ajudar hoje, mas eu posso fazer uma oração por você, você aceita? No meio do restaurante, ele simplesmente... Tipo, o restaurante fechado. O cara entrou dentro do restaurante. E ele começou a orar por cura no machucado do... E aí, isso é muito... Eu aprendo muito com ele nessa questão, né? Quando a gente começou um relacionamento, eu estava recém-convertida. E ele me aproximou muito do Senhor. Então, eu sabia que aquilo era um sinal gigantesco. Porque ele me aproximou muito, 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 muito. E me deixou com essa fome de, tipo, ler Bíblia, de todas essas coisas. Porque era um mundo muito novo pra mim. Então, eu tava um pouco perdida, sabe? E querendo ou não, tipo, não entendia de discipulado, dessas coisas. Então, ele foi uma pessoa que me ajudou e me aproximou muito do Senhor. E aí, ele sempre é esse exemplo, né? De tipo, tô em qualquer lugar, vou orar pelas pessoas. Ele já me deu o exemplo dele estar no Uber e querer orar. Sim. E aí, tipo, já aconteceu muito disso. De eu estar no Uber, a moça, vou fazer uma cirurgia nas costas, não sei o quê. Acabou a corrida, fechou a corrida. Você acredita em Deus? Posso orar por você? E eu, no meio do Uber, oro por cura da pessoa. É isso. Então, e isso não é uma coisa que eu faço, tipo assim, pensando em receber palmas, sabe? Tipo, as pessoas... E eu fico comentando com as pessoas. Eu sei que, tipo, Deus, ele tá fazendo... Eu sei se essa pessoa foi curada, não sei. Mas eu sei que, tipo assim, uma semente foi plantada ali. E Jesus, ele vai dar o agir dele. Tipo, às vezes aquela pessoa precisava de uma pontinha de fé. E foi causada naquele momento, sabe? Sim. E ela quis se aproximar mais de Deus. E eu em todo lugar. Por isso que o João até comentou sobre isso. O João é um amigo nosso, né? E ele comentou disso do podcast. E o Andrei me falou sobre essa questão de ser uma linguagem mais leve. Porque eu tô fazendo a unha.
eu tô dando testemunho do meu relacionamento. As meninas comentando, eu não recebo flores do meu namorado e tal. E aí namorar sobre uma palavra é sobre isso. E aí eu conto meu testemunho e elas, tipo assim, teve uma vez que ela virou e falou assim, nossa, agora eu senti até vontade de voltar pra ir pra igreja. Caramba. Porque, tipo assim, foi um testemunho que eu contei ali do meu relacionamento de uma forma muito leve, sem querer ser extremamente religiosa, sabe? De uma forma muito natural. E ela sentiu vontade de ir pra igreja. Não, isso é muito legal que você tá falando sobre relacionamento. E eu lembro, assim, eu participei desde o início, tá, gente? Eu tava até brincando com ele, eu me sinto lisonjeada. Porque o Andrei, a gente se conhece também há um tempo por causa da igreja, ele é amigo do Henrique, que é meu marido. E aí ele veio perguntar pra mim sobre a Carol. Perguntar porque eu tinha um GC, liderava um GC e a Carol era do meu GC. E ele falou assim: olha, eu sei que você lidera ela e tudo mais. E eu queria saber como que ela tá. Se ela é uma pessoa boa. Ele perguntou assim. Eu achei muito fofo. Eu achei muito legal da parte dele, de realmente querer entender o tempo da Carol, a estação que ela tá. Ele tava orando, mas esse cuidado de você ir atrás pra realmente entender o seu coração, se você tá disposta, muito. se você é uma Ele mulher crente mesmo. Exato. Ele foi muito zeloso, muito. Desde o momento que ele não me conhecia até o momento que a gente começou a namorar, tudo. Ele tem muito esse zelo. E ele perguntava para as pessoas, ele perguntou pra Letícia, que era amiga minha. E realmente é muito doido isso, porque realmente eu falava pra Deus, olha, Deus, eu não tô pronta pra namorar. E ele recebia isso, tipo, ela não tá pronta agora. Caramba. Entendeu? E aí, quando a gente foi conversar e ligar as histórias, assim, a gente ficava, meu Deus, que doideira. Porque enquanto eu tava orando pra Deus, falando, Deus, eu não tô pronta, porque eu queria de fato me aprofundar no Senhor, sabe? Eu queria mergulhar de fato, e eu acho que todas as pessoas que querem entrar em um relacionamento precisa disso, precisa estar mergulhada na presença do Senhor primeiro, pra depois você se relacionar com alguém. Porque senão aquele relacionamento vira um ídolo no seu coração, né? E aí você acaba se tornando dependente daquilo, o Senhor fica de lado e ele não vai estar no centro daquela relação. Acaba que a relação se desgasta muito mais rápido, né? Pode ser que chegue ao fim. Então, isso é muito importante. E é muito bizarro quando a gente liga as histórias, assim, tipo, até o testemunho do nosso namoro, que é muito gigante. Se eu fosse contar aqui, a gente precisa fazer um episódio só disso. Porque, assim, é muito, muito legal também o nosso testemunho de namoro. Todo o processo que a gente passou de oração e tudo mais. E, enfim, é muito incrível, assim. Mas você sente, tipo assim, que eu acho que você já tinha comentado que você já teve um relacionamento anterior, né? Antes de você se converter. E o que foi pra você dessa vez, assim? O que você viu de diferente na forma que você buscava um homem? Porque, como você disse, eu não tô preparada pra namorar. Mas eu sei agora o que eu busco em homem. Porque eu sei que eu vou construir uma família, o meu relacionamento vai ser pra glória de Deus. Então, o que eu busco? O que você acha importante, na realidade? Eu acho que até pras meninas que estão escutando, como você disse, primeiro você tem que se aprofundar com Deus, né? E quando foi que você falou assim, tá, eu busco isso no homem? Então, o que acontece? Nos meus outros relacionamentos, não tinha identidade, né? Eu era nova, então acabava que não tinha uma maturidade pra levar aquilo e não tinha o Senhor, que é o essencial. Então, não tinha realmente, eu não conseguia, eu entrava no relacionamento, mas eu não conseguia ver futuro com a pessoa. Eu não conseguia me imaginar casando, não conseguia me imaginar tendo uma família, em nenhum. Tive 2 relacionamentos já e nenhum eu conseguia. E aí, depois, tive alguns envolvimentos de mundo, assim, mas depois do meu último relacionamento, eu falei assim, agora eu só quero namorar pra literalmente casar. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que o Senhor, eu nem era convertida. Isso é muito doido, porque eu não era convertida ainda. Tipo assim, eu não tinha essas experiências que eu tenho hoje com Deus. E aí, eu tava na academia, treinando com uma amiga minha no interior. E eu virei e falei pra ela, o meu próximo relacionamento, eu não vou beijar antes de ser pedida em noivado, em namoro. Não vou beijar. Quero ter um relacionamento, tipo, quero conhecer a pessoa aos poucos e tal, ter momentos com ela. Depois do pedido, eu vou beijar. Enfim, aí vou viver o relacionamento eu nem sabia ao certo o que era, mas Deus, ele já tinha colocado no meu coração tudo isso. E aí, quando eu encontrei o Andrei, eu tava certa disso. Então, eu lembro, a gente tava indo pro acampamento, que a gente foi no mesmo ônibus,
porque a gente começa com a mesma letra. Então, foi por ordem alfabética, a gente foi, tipo, um do ladinho do outro. Caramba. Foi 4 horas conversando. E foi um momento bom pra gente se conhecer, né? Uhum. E aí, eu virei e falei pra ele. Mas você já tava com a intenção, tipo, de se conhecer nesse sentido? Já tava. Ah, tá. A Você gente já foi mais intencional, É, né? a gente se conheceu em março na igreja. Aí ele demorou, tipo, até junho pra me seguir e a gente começar a conversar. Aí a gente começou a conversar ali. O acampamento, acho que foi no final de junho. Sim. E aí a gente já tava mais conversando. Não era aquela coisa, tipo, conversa todos os dias, mas a gente já tava mais próximo. Uhum. E aí, ali foi o momento que a gente se conheceu de fato, que a gente tava um do lado do outro e conversando, né? E aí eu virei e falei pra ele, eu não quero... A gente conversando sobre relacionamentos. E aí eu falei, eu não vou beijar antes do pedido de namoro. E ele tava muito ligado a isso também, porque ele teve uma relação antes que quase virou um namoro, que eu sou a primeira namorada dele. Glória a Jesus. Eu também. E aí ele falou que ele também não queria, porque ele tinha tido uma experiência antes. Que não foi ter Era na igreja também, mas ele beijou antes do namoro. do namoro de fato, e aí ele meio que perdeu a vontade de pedir ela em namoro. Olha que doido isso, né? Mas é verdade. Muito doido. E aí ele falou assim que ele também não queria, então a gente tava alinhado nessa questão. E é muito importante isso. A gente falou, inclusive, quando a gente tava se arrumando, o quanto é importante você ter um alinhamento com a pessoa que você vai se relacionar. Muito. Né? Então, antes de você entrar no namoro, alinhar as coisas. E no namoro, alinhar as coisas do casamento. Exato. Porque é uma preparação. O namoro, até o casamento, é uma preparação do que você vai ver com ele. Exato. Mas antes de você entrar no relacionamento, eu acho muito importante vocês fazerem isso que a Carol fez, assim. Eu fiz muito isso também. Você alinhar com as pessoas. Quais são os seus princípios? Se o dela se alinha com o Até seu. coisas assim que você acha que não tem a ver, tipo hobby, Uhum. essas coisas. Até isso, tipo, eu lembro que ele falava que ele gostava de fazer, ele falou do futebol, ele falou de tudo. Tá alinhado? Tá? Não tá? Então a gente alinhou muito isso. E aí a gente a gente conversou muito, né? Alinhou muito essas coisas. Ali foi o momento que a gente mais se conheceu. Eu falei que eu não queria beijar e Deus tinha entregado isso pra mim, né? E eu ia seguir a risca. Então eu nem pensava em beijar. Uhum. Quando a gente tava se conhecendo, já tava orando, eu nem sentia vontade. É muito doido isso. E aí, antes eu orava, né? Tipo, eu orei muito pelos princípios da pessoa. Eu não fiquei. Porque eu vejo que hoje muitas mulheres, né? Muitas meninas estão focadas em aparência. Então, eu quero que seja alto. E é uma coisa que as minhas seguidoras sempre falam, que eu acabo postando no daily, né? Mais sobre o meu relacionamento. E elas ficam. Me conta qual oração você fez, porque eu quero achar uma exatamente assim. E eu falo, irmã, simplesmente foquei no interior, porque é isso que importa, e é focar no que é eterno. Uhum. Porque aparência, você vai ficar velho uma hora. É. A altura importa, sabe? Então, eu vejo que muitas mulheres ficam focadas nessa questão de ser alto, não sei o quê, e ter isso, e ter aquilo, aparência não sei do quê, e olho claro, e cabelo escuro. Só que isso é eterno, isso vai estruturar a sua família, isso vai ser um bom exemplo para os seus filhos. Uhum. Então, eu foquei muito no caráter, foquei muito no coração. Então, eu orava em relação ao coração, a bondade do coração. Orava para a pessoa ser uma pessoa humilde e principalmente uma pessoa que está de coração disposto às transformações de Deus, porque a gente vive uma transformação diária, né? Sim. Tipo, tudo a gente aprende. A gente tava falando sobre os mínimos detalhes, a gente tá aprendendo algo sobre relacionamento, sobre transformar algo em si. E Deus, ele quer transformar você o tempo inteiro. Só que você tá disposto a isso? Então, eu sempre falava muito dessa questão de ter uma pessoa com o coração disposto e entregue a Jesus a essas transformações. E o André é exatamente essa pessoa. Tipo, ele tá o tempo inteiro aberto a me ouvir, a conversar, às transformações de Deus, a analisar. Tipo, teve um momento que a gente teve mais complexo, assim, foi um desafio para nós, acho que o nosso primeiro desafio, assim, de relação. Uhum. E quando a gente passou por esse desafio, a gente sentou e falou assim, tá, o que você aprendeu, o que eu aprendi? E aí eu falei o que eu aprendi nesse momento que a gente passou, o que eu tinha que mudar, o que tinha sido transformado por Deus e ele também. Então, isso é muito importante. E isso é amor de verdade, porque você tá ali, de fato, construindo com a pessoa, mesmo passando por um momento difícil. E aí eu acho que a oração, assim, de dica de conselho pra vocês é vocês focarem realmente no coração da pessoa, no interior da pessoa. Então, assim, acredito que o maior conselho pra orações sobre maridos futuros é essa questão mesmo do interior. E não que não seja importante, né, que a gente falou sobre a aparência física. Obviamente, você tem que sentir uma atração física, né, pelo seu Sim. parceiro.
mas focar no interior, porque é isso que realmente importa, é isso que é eterno, e é isso que vai construir a relação de vocês, porque se você entrar numa relação onde a pessoa ela não tem o caráter, ela não tem os princípios de acordo com a Bíblia, uma hora vai dar ruim. Uma hora Vai, totalmente. algo não vai dar certo, algo não vai se encaixar, você vai ver que a pessoa ela não tá disposta a transformações em um casamento. Eu não vivo um casamento ainda, mas em um relacionamento de namoro já exige muita transformação. Imagina em um casamento. A Duda tem propriedade pra falar sobre isso, porque realmente você tem que estar ali aberto e disposto a ser transformado todos os dias, até vivendo no individual. Imagina você convivendo com uma pessoa, dividindo uma vida onde tiveram criações completamente diferentes, onde as formas de lidar, os pensamentos são diferentes. Então é realmente um desafio. E se você não encontrar uma pessoa que está disposta a enfrentar esse desafio com você pro resto da vida, não faz sentido. Então eu acho que, pra mim, o que mais é importante é essa questão do interior. Então, focar no interior, no caráter, nos princípios, para que, de fato, essa pessoa esteja com o coração entregue a Jesus para te encontrar. Ela não vai te encontrar pronta, porque ninguém tá pronto quando entra num relacionamento. Você vai aprendendo ali o tempo inteiro, mas para ela estar disposta a essas transformações. Sim. E eu acho que, como você disse, né? Qualquer tipo de relacionamento, você vai ter desafios. Mas o casamento, né? O matrimônio, que é algo, um plano de Deus para nossa vida. Eu tô há quase 7 meses casada. E realmente, assim, é uma bênção, é maravilhoso, mas existem desafios. E se você não escolher bem, porque nós temos que escolher. Nós vamos decidir se é a pessoa que a gente vai casar. Ninguém tá te obrigando a casar com qualquer pessoa que é crente, que se diz cristão, tá? Porque você vai analisar isso durante aí o seu relacionamento, o Senhor vai confirmar. Mas se você não casa com uma pessoa que verdadeiramente segue a Cristo, se você é uma pessoa cristã, né? Porque também se você não quiser, não faz sentido. Mas se você realmente quer ter um casamento não só de sucesso de fachada, mas que você viva a vontade de Deus para que a sua casa esteja alicerçada na rocha, a pessoa ela vai ter que carregar um princípio que é o Senhor. Porque a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a gente vai ter que todos os dias se esvaziar de nós mesmos para a gente fazer aquela pessoa feliz. E se o seu marido, e eu falo isso com propriedade, não fizer isso por Cristo, ele não vai fazer também por você. Porque o pecado vem, gente. A gente acha que no namoro a gente tem alguns desafios, que é, por exemplo, a santidade e tudo mais, que realmente é um desafio, mas o casamento também tem pecados que você pode cometer. Então, um casamento fiel, você ter uma parceria, ela só vai também ser concluída se o seu parceiro for temente a Deus. Porque uma hora você vai discutir com a pessoa, uma hora você vai ter algum tipo de conflito, e o que você vai fazer com isso? Entendeu? Então, se você não tem uma casa que realmente segue a Jesus, um marido que segue a Jesus... Porque na hora da discussão, todo mundo, né, tem um pouquinho da carne, aí fica com raiva. E se você não tiver a presença do Espírito Santo, entendeu? As decisões que você toma a partir daquilo é pior. Se você tem a presença, você ouve a voz e fala, não, eu preciso me acalmar, ela é minha mulher, e vice-versa. Tanto a mulher quanto o homem. Então, é necessário. Ter Jesus é necessário. E ele tem que ser o centro de tudo. Você sempre tem que se voltar a isso. Então, passou por um momento estressante, você tem que lembrar. Eu tenho a presença do Espírito Santo, preciso da sua ajuda. Sim. E às vezes até para coisas mínimas. Tipo, eu indo jantar com o Andrei no Dia dos Namorados, já não tinha mais horário, tipo, lugar nenhum. E aí, vocês sabem como que é a mulher com fome, né? Fechou a cara, emburrou. E ele já tava assim, ó, passando a mão nas minhas costas, fazendo carinho e orando, já intercedendo por mim, pela minha fome, pelo meu estômago. E é isso, sabe? Porque às vezes são coisas mínimas que a gente vai ficar estressada. Mulher, principalmente, fica estressada com mais facilidade. Se você não tiver uma pessoa completamente paciente, o Andrei é a pessoa mais paciente do universo, uma mansidão, assim, ó, que eu literalmente olho e falo, vem do Espírito Santo. Não, e às vezes vai ser também inverso. Às vezes você é a mulher mais paciente, mas o homem, por exemplo, ele é sanguíneo, que a gente fala colérico, né? Que ele é super nervosinho, assim. Você precisa ter esse equilíbrio, mas ao mesmo tempo, mais importante que qualquer coisa é você ter o Espírito Santo. Foi o que você falou. Porque de fato, une os dois propósitos. Deus, ele faz assim, de forma perfeitinha, tipo, perfeita mesmo pra pessoa alinhar uma com a outra. Eu tava até conversando com o Andrei hoje, até mais cedo,
que quando a gente tava se conhecendo, ele foi muito razão. Ele não deixou a emoção envolver no nosso relacionamento, até porque a gente não queria tomar decisão a partir da nossa emoção. A gente queria, de fato, esperar uma resposta de Deus para que aquilo fosse real. E eu colaborei muito para isso, porque por mais que a mulher ela seja mais emocional, eu colaborei muito para isso porque eu tava mais quero me aprofundar em Deus. Então, tipo, meu coração tava completamente Eu acho que ali. isso é o principal. Antes de qualquer tipo de relacionamento, se você acabou de se converter, enfim, o Senhor tem que ser o primeiro no seu coração. Tem que ser, porque senão você acaba trocando e aí você toma decisões a partir da sua emoção. Carência. Exato. E aí, a hora que você entra na relação e você vive de fato o relacionamento, que não são flores só, né? Sim. Existem os desafios, você fala, quem é essa pessoa? Você se assusta, né? Você fala, tipo assim, eu não conheço essa pessoa. E é o cordão de 3 dobras que a gente fala, né? O casamento. Porque o Senhor, ele é o centro ali. Então, mesmo que você brigue com seu marido, ou ele brigue com você, enfim, aconteça alguma coisa ruim, você vai pedir um conselho pro Senhor. E ele vai falar, olha, às vezes você errou. E você vai ter que pedir perdão e reconhecer. Então, com o Senhor, não é que as coisas ficam incrivelmente maravilhosas e a vida é um morango, não é. Mas ele te ajuda a ver por outra Exato. ótica. E, É isso. e você vê com amor, você vê com mais uma paz maior, ele te instrui. Porque a gente não tá sozinho. E eu acho que é isso, é por isso que o casamento cristão, ele tende a ter um pouco mais de sucesso, vamos usar essa palavra, porque você entende que não é só sobre você e o seu marido. É Você tá sobre um fazendo pra um propósito. propósito maior. É. E é o que a gente tava falando, né? De tipo assim, você entra num momento difícil e aí você tem que se recordar do porquê que você tá ali. Foi o Senhor que te colocou ali, você tá sobre uma palavra. Então você vai permanecer porque realmente é algo que o Senhor quer pra você e pra vida de você. E o que o Senhor quer é sempre melhor. A gente nunca consegue escolher nada melhor do que o Senhor. Sim. Então realmente é tipo, você tá ali e você tem que se recordar nos momentos difíceis do porquê que você tá ali. E inclusive até tipo assim, momentos assim que eu tive com o Andrei de eu perceber gatilhos de antigos relacionamentos onde, tipo assim, eu era sempre a pessoa que queria resolver. Tipo, quero sentar pra resolver, pra conversar. E a pessoa não queria tanto. Então, eu meio que... Quando a gente tinha alguma mínima discussão, que a gente não briga, mas uma mínima coisinha assim, eu fugia. Eu percebi que eu tava repetindo esse padrão de fugir. Então, eu queria ir embora pra minha casa, eu queria ficar sozinha. E aí, um dia, lendo a Bíblia, assim, tinha acontecido, tipo, na noite anterior. Aí eu lendo a Bíblia de manhã, adivinha, o Espírito Santo me falou que eu tava repetindo um padrão, que eu tava fazendo isso por conta das minhas antigas relações e não sei o quê. E o Andrei sempre muito paciente, amor, vamos conversar hoje? Vamos. Sentamos pra conversar. Aí ele falou assim, então, tem uma coisa que eu tenho pra falar. Eu falei assim, eu acho que eu já sei, o Espírito Santo já me revelou tudo. Aí eu comecei a falar tudo. Aí ele... eu acho que era isso que eu tinha pra falar. E ele nem falou nada, porque o Espírito Santo literalmente me revelou tudo. E eu sou uma pessoa que eu recebo muito bem. Então, tipo, principalmente a repreensão de Deus. Eu recebo muito bem a repreensão de Deus. Então, tipo assim, ele falou pra mim, eu abaixei a cabeça. Então E é é isso. sempre com muito cuidado, né? Muito. Literalmente, Deus tá me ensinando muito sobre paternidade, sobre o amor dele, não só como Deus, porque Deus se revela de diversas maneiras. Deus, justiça e tudo mais, mas eu acho que, principalmente no início da minha conversão e agora no que eu tô vivendo, de como ele é um pai que cuida, um pai mesmo, assim. E quando eu oro, eu tenho a necessidade de falar pai, sabe? Porque eu amo saber que ele é o meu pai, que me ama, que cuida de mim, que me provê. Até tava falando com meu pai, ele falou assim, quando eu oro por você, eu falo assim, cuida da minha filha, porque além da minha filha, ela é a sua filha. Então, Deus é o meu pai. Então, eu sei que ele vai querer o melhor pra mim. Ele vai cuidar do meu relacionamento. Se ele... Eu falei assim, né? Porque eu tive alguns conflitos no início do meu casamento. Porque, realmente, 2 pessoas morando juntas. Você bate a cabeça, 24 horas. Você fica meio doida. Se você não tá, né? Não tava acostumada com isso. E eu orei, eu sentei no chão do banheiro. E eu lembro que eu falei assim... Eu orei para estar aqui. O Senhor confirmou pra mim. Então, eu vou permanecer. Não porque eu não amo ele, porque eu amo ele. Mas, às vezes, no meio dos desafios, a gente tende o quê? A correr. A ir embora. Então, na realidade, o que eu vejo muito sobre isso é que o Senhor já está te ensinando a permanecer, porque é um projeto dele, porque no casamento você também vai passar por isso. Sim, não, e foi, né? tipo, uma pauta que o Andrei já... Ele é muito rápido também, né? Tipo, ele sempre me traz. Então, tipo assim, ele nunca vem amor, você tá fugindo. Não, ele sempre, tipo, analisa, vê o que tá acontecendo, obviamente, pede uma ajuda pro Espírito Santo também, porque às vezes é até meio difícil de me compreender e eu sei. E aí ele já tava falando assim, amor, como que a gente vai fazer? Quando a gente casar, você não vai simplesmente poder pegar, pedir um Uber e ir pra sua casa. Porque a gente vai... Aqui vai ser a sua casa.
Então você não vai ter essa opção. Então realmente já veio com um ensinamento pra mim, sabe? Mas eu ainda precisava ouvir de Deus. Então ainda tive uma segunda vez onde Sim. Deus me falou aquilo e eu reconheci por inteiro todas as questões. E aí, mas é um processo. E eu e o André, a gente conversou muito sobre isso, que eu tenho o meu processo e ele tem que ser paciente com o meu processo. Assim como eu também vou ser paciente com o processo Mas dele. é um processo até pro casamento. Existe um processo de cura, de libertação, de vocês se conhecerem para vocês viverem para sempre juntos. Eu acho que isso é... A gente essencial. tem que passar por isso. É, Processos Não pra tem gente como fugir. entrar numa promessa de Deus. Todas as pessoas que receberam uma promessa de Deus, elas tiveram que passar por um processo para adquirir estatura, não só física, mas espiritual, para viver aquilo. Não é que você vai Exato. entrar no casamento pronto, porque você não vai. não tem Mas como. você precisa ser tratado em algumas coisas também para você acessar essa área. E às vezes eu vou ser tratada antes, em um relacionamento, por exemplo, no meu namoro, algo que eu poderia ser tratada no casamento. Só Sim. que eu peço, essa é a questão, eu peço muito pra Deus nas minhas orações. Deus, me transforma. Deus, me coloca no deserto se você precisar, mas me muda, me faz uma pessoa melhor todos os dias, me faz a mulher que você sonhou que eu fosse. É isso. E eu peço por isso, então faz sentido eu passar por essa relação, por esse momento da relação, sabe? Sim. No entanto que quando a gente conversou, que eu te falei, que a gente sentou e falou assim, o que eu aprendi, o que você aprendeu, eu falei muito isso, eu peço nas minhas orações, então faz sentido eu passar por todo esse processo. Apesar de que no momento que eu tava passando, eu tava assim... Mas é sempre assim. Mas assim, você falou sobre paternidade e eu vejo Deus... Porque eu não tive, né, a presença do meu pai. Então, pra mim, sempre foi assim, sabe? Tipo, Deus sempre foi literalmente o meu pai. Desde que eu comecei a ter esse relacionamento mais profundo com ele. Então, tipo assim, já teve vezes, assim, experiências que Deus me trazia de, tipo assim, eu pequenininha, indo sentar no colo dele e simplesmente ficando ali. Caramba. Tipo, experiências que eu nunca tive com meu pai e ele me proporcionou a viver. Tipo assim, é muito, muito doido. Tipo, várias experiências, assim. Experiências onde eu, sei lá, tava no culto e eu falava, Deus, me mostra todas as vezes que você esteve comigo. Num legacy mesmo. Me mostre todas as vezes que você esteve comigo. E aí, tipo assim, meio que fez uma retrospectiva, assim. E aí ele parou. Numa parte que eu tava, tipo, pequenininha, assim, com meu pai e com minha mãe. Mas meu pai não se fazia presente. E aí Deus do meu lado. Aí foi pra outra. Aí, tipo assim, sei lá, eu era mais adolescente e Deus ali. Tipo, eu nem sabia que era a espiritualidade. Tipo assim, Sim. via Deus, assim, mas não tinha um entendimento profundo. E ele foi me mostrando, assim, ó. E nessa hora eu me acabei, assim, né? E a gente é curada nessas horas também, né? Muito. Porque a gente realmente nasceu pra ter um pai e uma mãe ao nosso lado pra nos criar. E muitas vezes, infelizmente, a gente não tem esse acesso. Só que a Bíblia fala, né, que mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, que é quase uma coisa impossível, Deus nunca esquecerá de você. Então, esse cuidado de Deus, eu acho que a primeira coisa quando você se converte é você prova. Você vai viver isso pra sempre, mas a delícia da conversão que você se converte é quando você prova desse amor, desse cuidado. Você fala assim, é aqui que eu preciso ficar, né? É muito doido. Porque agora você me falou... Eu falei que eu tenho muito insight, né? De pregações, enfim. E aí você falou disso, de que ele volta pra curar mesmo. E agora lembrando, eu lembro que ele voltou em momentos que pra mim foram traumáticos. Tipo assim, Sim. momentos que eu me senti sozinha, sabe? Momentos assim, que enfim, a minha mãe tava passando por uma situação difícil com meu pai e eu tava perdida, sem saber o que fazer. E ele voltou exatamente nessa situação e me mostrou que ele tava ali. Então é realmente, tipo assim, curas que ele foi trazendo em relação ao meu pai. Nossa, muita coisa. Perdoei meu pai já, tipo, muita coisa ele já foi transformando, mas agora é literalmente aquilo que eu te falei da panela de pressão, que eu recebi a palavra da panela de pressão. Que ele já fez a limpeza profunda, né? A limpeza mais suja, de coisas que ele precisava realmente tirar. Mas agora é aqueles resquícios que ficam nos cantinhos da panela. E você precisa estar disponível pra viver isso. Né? E que realmente vai ser um pouco mais doloroso. Porque na hora que você tá limpando a panela, você tirar o mais grosso é um pouco mais fácil. Aí o cantinho, você tem que se esforçar um pouquinho mais. Então é justamente nesse momento que eu me vejo, sabe? Que eu tenho que me esforçar um pouco mais. Que não é só estar de coração aberto, mas eu também tenho que estar de coração aberto e disposta e fazer também. Tipo assim, engolir algumas coisas e
sentir que vai ser difícil, mas, tipo, ainda ali permanecer. Tô sentindo que esse momento do meu relacionamento é isso, sabe? Tipo, que eu tenho que ser um pouco mais resistente. Uhum. Carol, estamos chegando ao fim, mas com certeza vão ter mais episódios com você. Por favor, Por porque favor. precisamos dos testemunhos Não, vão ter da vários. maratona, precisamos dos testemunhos de namoro. Com certeza. E aí eu queria saber de você, né, puxando esse gancho que você falou que lembrou que realmente Deus te curou de momentos que você se sentia sozinha. E eu tenho certeza que muitas meninas, como eu também, já me senti sozinha em vários momentos da minha vida, quando eu não conhecia Jesus. Mas até às vezes, quando a gente tem Jesus, a gente se sente sozinha, a gente esquece que Ele é um pai. E aí, o que pra você hoje você leva como precioso, talvez um conselho que mudou a sua mentalidade, que poderia ajudar alguém que está passando pelo que você passou, de se sentir sozinha, de achar que não tem ninguém na sua volta, mas que na realidade tem um pai que às vezes ela não conhece ainda. Eu acho que assim, o primeiro conselho que eu daria é se dá essa oportunidade. Se dá essa oportunidade de ir pra um culto, se dá essa oportunidade de conversar com alguém que você se sente mais tranquilo, uma pessoa que é cristã, que tem essa proximidade, essa intimidade com Deus. Se dá essa oportunidade para você de fato sentir, porque todos os testemunhos das pessoas que se dão essa oportunidade de conhecer de fato Jesus e ter experiências com ele, não se arrepende, é tipo Sim. sempre um sobrenatural. E depois que você se der essa oportunidade, esteja disposta a conhecer o amor dele, porque o amor e o cuidado dele, assim, é uma coisa tão grandiosa, que eu Sim. sempre falo que, assim, a gente é incapaz de compreender. A gente nunca vai compreender o amor de Deus e a gente nunca vai saber retribuir esse amor, porque é um amor, uma misericórdia, um sentimento, assim, que te completa por inteiro. Porque o que acontece? Eu sinto que muitas pessoas possuem vazios que eu possuía e a gente acaba buscando formas humanas e formas mundanas de preencher esse vazio, e que esse vazio ele não vai ser preenchido por essas coisas mundanas, vai ser preenchido por Deus. E quando você se dá essa oportunidade, você às vezes nem sabe que você tem esse vazio dentro de você, mas você se dá essa oportunidade de conhecer e ver que Jesus ele vai completar de fato. Eu às vezes fazia várias coisas. Tinha um relacionamento ali, tava numa festa ali, e queria preencher de alguma forma um vazio que eu nem sabia como preencher, eu nem sabia que existia, eu nem tinha conhecimento. Às vezes a gente nem tem consciência desse vazio. Mas quando Jesus entrou, ele foi, tipo assim, tão grandioso, ele me completou de uma forma, assim, tão grande que eu não consigo trazer em palavras, mas... Não dá pra ficar sem mais. Não existe mais a Carol sem, tipo, literalmente, eu queimei as minhas carroças. Uhum. Ficaram tudo pra trás e eu sou convicta, eu sempre falei, tipo, pra qualquer pessoa, tipo... Andrei, eu não volto mais pra trás. Tipo assim, não existe mais a minha vida sem Jesus. Não existe. Pode ser que, sei lá, em algum momento seja um pouco mais... A gente acaba vivendo, né, uma frieza espiritual, mas não existe mais Carol sem Jesus. E é isso, se dá essa oportunidade de conhecer de fato Jesus, o amor de Jesus, se você se sente perdido, se você se sente confuso, se você se sente vazio em alguma... Não busca preencher com coisas, com pessoas, com bem material. Busca primeiro preencher com Jesus e depois todas as coisas serão acrescentadas. Um versículo, inclusive, que é muito forte, fez parte, assim, da minha conversão e de todo o processo, que eu acho que define muito a minha vida até agora, é Romanos 12:2, que fala pra gente não se amoldar, né, ao padrão do mundo, mas se permitir viver, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Permitir que ele faça essa transformação da nossa mente pra gente viver, de fato, essa vontade. E é exatamente isso, define, tipo, tudo pra mim. Que eu não estou mais vivendo o padrão do mundo, eu me permiti viver Jesus, me permiti, estive disposta esse tempo inteiro para que ele me transformasse, e agora eu tô colhendo muitas coisas boas e incríveis que eu nunca imaginei colher. Um amor incrível, uma vida incrível, um trabalho incrível, que eu nunca imaginei viver, com muitas oportunidades, mas eu sei que isso, né, é acrescentado por ele. Eu sei que tudo isso foi acrescentado pela minha escolha, pela minha decisão, que é simples, de você entregar a sua vida para Deus. Então, acho que o maior conselho da minha vida é, tipo, entregue a sua vida para Jesus e se permita, de fato e de coração aberto, a viver as maravilhas dele. É isso. Eu amei, tá? Amei esse episódio. Eu quero mais. Vamos pensar nos próximos. Gente, se você gostou,
curte, compartilha, já manda pra sua amiga que precisa escutar. A gente falou sobre muita coisa, a gente falou sobre relacionamento, sobre propósito, Conversão, rede social. tudo, mas a gente precisa de mais tempo, inclusive. Então a Carol vai voltar aqui em nome de Jesus. Mas se você Amém. gostou, curte, compartilha, comenta e já segue também, ativa o sininho, porque aqui o YouTube, ele entende que quando você faz tudo isso, você gostou e ele vai te enviar. E também a gente tem alguns cortes, momentos que foram muito preciosos aqui também, se você quiser assistir mais na íntegra no nosso Instagram, que é A1 Encontro. E eu vou deixar também todas as redes sociais aqui embaixo. Carol, se quiser falar também suas redes sociais. C Magalhães, com 2 S, underline. no Super blogueira, cristã, lifestyle, fitness, moda, tudo. Ela é a blogueira que você... É sua irmã em Cristo, né, amiga? final. É sua irmã em Cristo. Então, se você busca também, eu acho isso muito importante pra sua caminhada, você seguir pessoas que vão te ajudar e te impulsionar a viver o que Deus tem pra você. Então, se vocês gostaram, não deixem de comentar o que vocês acharam, que a gente quer saber, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Beijo!